Boa noite a todos e todas. Que Jesus nos abençoe, nos dê sua paz. Na noite de hoje, o nosso Marconi, por questões de saúde, não está conosco, e aí eu estaremos juntos procedendo ao nosso estudo de hoje. O nosso estudo de hoje, ele é a estada em Cafarnaum. Quer dizer, começaríamos com o nosso estudo com a estada em Cafarnaum, e depois mais outros dois textos se seguirão, dando, portanto, o seguimento ao nosso estudo de Carlos Pastorino, volume 1. Então, vamos projetar aqui o próprio texto, onde eu fiz as anotações, até porque é uma forma de nós acompanharmos quem está com o texto impresso ou aqueles que podem ler o texto aqui conosco. Bem, então, Pastorino vai para o Evangelho de João, né, capítulo 2, versículo 12. Para João, estamos aqui ainda no início da nossa atividade, né, com Jesus, ou seja, Jesus está no início da sua atividade com os seus discípulos, e é a descida dele de lá, de Canaã ou de Caná, melhor dizendo, de Caná para Cafarnaum. Caná, que ficava no alto, né, a 200 metros acima do mar, e Cafarnaum, que fica a 200 metros abaixo do nível do Mediterrâneo. Tá? E aí, o Pastorino nos mostra, como vocês podem ler aí, o significado de Cafarnaum, que é a cidade do Consolador. Ele mostra aqui nos parênteses uma série de questões linguísticas que não nos compete aqui discutir, não é? Mas para mostrar o porquê dessa tradução. E Cafarnaum era uma cidade que ficava à margem leste do Lago de Tiberíades. Portanto, a gente tem aqui o Lago de Tiberíades, o Mar da Galileia, tanto faz. A gente tem aqui, portanto, uma cidade que fica basicamente fronteiriça à região de Nazaré. Então, Jesus sai de onde está, em Caná, e vai descer com toda a sua família e com os discípulos recentemente adesos ao seu messianato, André, João, Pedro, Filipe e Natanael. Portanto, eles se integram à família de Jesus, eles são considerados da família. E, como diz aqui, Pastorino confirmando, né, de que Jesus teria irmãos, ou seja, trata-se de Tiago, José, Simão e Judas, não é? Portanto, em Mateus 13,55, tem irmãs também, mas nunca cita o nome delas, conforme diz o próprio Pastorino. Ou seja, novamente aqui temos a ideia de que provavelmente Maria teve com José mais filhos, ou José teve filhos que trouxe para a relação com Maria. De qualquer sorte, para Maria, Jesus é o seu primogênito. Então, ficam apenas alguns dias em Cafarnaum e depois vão para Jerusalém fazer a festa da Páscoa, comemorar a festa da Páscoa. Então, aqui Pastorino nos traz uma interpretação, né, mais profunda. A descida do local do encontro, que seria Caná, né, o local das bodas, que Simval trabalhou conosco na semana passada, e essa saída do local do encontro vai se direcionar para a cidade do Consolador. Então, de Caná para Cafarnaum tem uma passagem, tem um momento em que
é explicado por Pastorino o aspecto profundo aí implícito. Ou seja, se o indivíduo está no alto, se há esse local do encontro, esse local da condição mais vertical, há necessidade de, depois que as luzes do alto chegam e banham o indivíduo, ele precisa ir para a planície. E aqui ele fala, para a planície da vida, para irradiar esta luz em direção daqueles que têm fome de luz. Porque são espíritos não maduros, são seres não maduros, mas é necessário compartilhar essa luz. E aí, cada um receberá esta luz na medida de sua capacidade. Então, Pastorino nos aponta que entre o que é o local do encontro, Caná, o local da boda, o local em que se derrama o vinho da melhor qualidade, em que Jesus inicia o seu messianato, banhado pela luz divina, há necessidade, então, de descer. E olhem, descer para Cafarnaum, ou a cidade do Consolador, que está significativamente abaixo do nível do Mediterrâneo. Portanto, não é nem no nível do próprio mar, é abaixo do nível do mar. Ou seja, para uma região onde o Consolador, a consolação, a luz tem que funcionar. Tem que se derramar sobre os mais necessitados. É mandatório, portanto, que aquele que tem a luz possa espalhá-la na planície das demandas humanas, né? Trazer do mais alto para apresentar aqueles que passeiam ainda ou que se situam nos lugares mais baixos, nas planícies mais baixas, nos estágios mais baixos do conhecimento espiritual. Vamos, então, agora seguir para a viagem a Jerusalém. Então, há uma saída de Caná em direção a Cafarnaum. Passa-se ali poucos dias, Jesus com os 4 discípulos novos, com seus irmãos, com sua mãe, e aí há um direcionamento em direção a Jerusalém, porque é necessário que os judeus comemorem em Jerusalém, no Templo de Jerusalém, a Páscoa, ou a festa da passagem. E aí Pastorino nos diz o que significa a palavra Jerusalém. Significa a visão da paz, não é? Ou a posse da paz. E esse último nome, a posse da paz, pode ter sido aplicado por Salomão, o rei Salomão, e seria o Pacífico. Portanto, a visão da paz, ou a posse da paz, é uma primeira forma de entendermos o significado de Jerusalém. Mas Pastorino nos mostra uma série de considerações linguísticas em que há uma tradução de Jerusalém muito mais adequadamente ao conceito de cidade da paz. Cidade da paz. Então, é interessante como a cidade da paz, ela é, né, ironicamente, um lugar de tantas guerras a ponto dela ser hoje dividida entre palestinos e judeus, né? Entre árabes e judeus. Ela é um ponto de amarração entre esses dois povos que tradicionalmente têm guerreado entre si. E é a cidade da paz onde se promoveu o maior dos absurdos da humanidade, embora necessário, que foi a crucificação de Nosso Senhor Jesus. E, por outro lado, também uma cidade que foi devastada, arruinada pelas maldições que por sobre ela pesaram. A destruição de Jerusalém, 70 anos depois da morte do Cristo, é um indicativo disso. Portanto, embora seja chamada de Cidade da Paz, de paz
ela não é nada, nem pacífica também o é. Mas é assim que se chama, ou é isso que significa Jerusalém. Então, vamos lá. O que é que significa, por outro lado, a Páscoa? Né? Aqui nós vemos o que Pastorino diz, né, do hebraico, Sahui lá Yehui, ou seja, a passagem de Jeová, ou Yehui, e significa Jeová, né? É também o chamado tetragrama sagrado, referindo-se a Deus Jeová, que já vimos aqui, Pastorino considera ser o próprio Cristo Jesus, né? Nos seus primeiros relacionamentos de condutor para a sua futura tarefa. Ele considera que Javé ou Jeová seria o próprio Jesus. Bem, então ele diz que essa palavra em hebraico acabou sendo levada para o latim como Pasca. Só era permitido comer pão ázimo, ou seja, pão sem fermento no período da Páscoa. Por isso a Páscoa também é chamada festa dos ázimos, ou festa dos pães ázimos. A comida não podia ter azeite nem sal, e havia a oferta de um cordeiro que era comido pela família antes de terminar a festa, ou seja, antes de terminar o dia de Páscoa. E ele diz aqui que era celebrado no mês de Nisan. Nisan é um mês que corresponde para nós março, abril, no 14º dia de março, abril. Bem, então, o significado profundo disso aí, sobre a ida de Jesus para a cidade da paz, é que o que recebe a luz precisa peregrinar. Não é? A pessoa que tem a luz, que porta a luz, ela precisa se tornar uma peregrina, ela precisa caminhar pelo mundo, levando, ofertando essa luz, mas não pode esquecer os locais que lhe tragam a paz, que lhe tragam momentos de um encontro mais profundo consigo mesmo, com o significado do seu caminho na Terra, do seu caminhar na Terra. Ou seja, é preciso que visite ou esteja em lugares que lhe tragam paz para não perder o contato com o eu interno, não é? Ou seja, para que a passagem da relação com o eu interno não se feche, que Pastorino aqui figura, né? Ou traz como metáfora essa Páscoa de Javé, entendendo-se Javé desdobrando aí simbolicamente como sendo Jesus Cristo ou Cristo, o eu interno, o Cristo interno, que é a nossa mônada potencial de Cristo, não é? Que tem o contato com o Cristo cósmico, que é Jesus, o Cristo, ela é esta propriedade que temos. Então, Jesus também tinha o seu Cristo interno, embora ele já fosse um Cristo exteriorizado. Por isso que, além de um Cristo interno, vívido, atuante, potente, ele irradiava essa cristicidade para fora. Portanto, era também um Cristo cósmico, né? Um Cristo irradiante de luz. Mas é uma observação interessante, não é? Ou seja, as pessoas que têm a tarefa, ou que se propõem a tarefa de peregrinar, de espalhar pelo mundo uma mensagem, de exercer no mundo uma tarefa de esclarecimento, precisa ter os seus recantos de paz, precisa ter os seus elementos de recolhimento interno. A gente vai ver isso também em Jesus nas suas buscas pelo deserto, né? Para orar. A gente vai ver que ele, além do deserto, ele vai para montes, como o Monte Tabor, onde ocorre a transfiguração.
Esses movimentos são movimentos típicos de espíritos que precisam manter a sua verticalidade, que não se deixam embair pela vida horizontal da planície. Então, o que entendemos aqui como Jerusalém, mais do que uma cidade, é uma demanda que o espírito superior, um espírito como Jesus e todos aqueles, na sua medida, que realizam tarefa espiritual, necessitam um canto, um recanto, um lugar de paz, um momento de paz para contactar com o seu eu interno, com esse eu profundo, com essa mônada divina, porque senão pode se perder pelo meio do caminho. Repito, daí é que a gente vai ver o porquê Jesus precisa se retirar depois de algum tempo de convívio com a multidão. Porque a multidão traz a turbulência, traz as demandas. Então, você precisa estar atento a esse movimento para se recolher e ter um momento de limpeza dessas demandas para se conectar às fontes mais profundas da vida, da lei divina, no caso de Jesus, com as fontes divinas mais puras que podemos pensar, né? Não seria o nosso caso. Mas, se a gente puder, a gente então sintoniza com o próprio Jesus, evocando, no nosso caso, no nosso tamanho, com os amigos espirituais, né? Com os benfeitores, com o nosso anjo de guarda, que é a nossa medida possível. Vamos continuar, então, no estudo, no segmento para a expulsão dos exploradores. Bem, esse aqui é a parte mais substanciosa do nosso estudo de hoje, porque traz contradições, ou que ele até vai localizar para muitos espíritas, se trata de contradições, de coisas inaceitáveis devido ao que se imagina ser Jesus. E é bom, é importante que a gente preste atenção nos considerandos de Pastorino, para a gente tentar entender um caminho de compreensão, ou seja, de elaboração do que é uma figura augusta, o que é uma figura de autoridade espiritual frente às fraquezas e à vilania humana, tá? Vamos então lá para Mateus, Lucas, Marcos e João. Então, basicamente, as narrativas estão em Jesus entrar no templo e, ao verificar o que... Eu não vou ler os 4, né? Não tem sentido. Quem quiser dar uma lidinha aí, acho que todos estão vendo, né? Este aqui é de Mateus, esse aqui é Mateus, aqui é Lucas, nessa coluna, tá? Aqui embaixo a gente tem Marcos e João. Então, a cena narrada pelos 4 evangelistas, tá? Então, é uma cena que provavelmente aconteceu. Pastorino vai dizer, bem, pode ter sido no início da vida pública de Jesus, pode ser na sua entrada triunfal em Jerusalém, quando ele se dirige para o templo. Ele acha que a narrativa de João, que está aqui, 2, 4, 14, 17, é a mais provável, ou seja, é uma narrativa que se refere ao início da vida pública de Jesus, né? Ele traz aqui as razões. Então, para ele, não é no momento em que Jesus entra em Jerusalém, glorificado pela população, e vai até o templo de derruba. Não, não é esse momento. É logo que ele vem de Caná, Cafarnaum, vai para a Páscoa, e no momento em que ele chega para a Páscoa em Jerusalém, para fazer ou render graças à Páscoa no templo de Jerusalém, ele encontra um enorme movimento, como era então o hábito e costume. Mas, ao se deparar com aquele comércio intensivo, Jesus é tomado de uma indignação ante a cena que ele via. Não vamos chamar de raiva. Pode ser? Pode. Raiva é uma emoção humana muito natural. A questão que fica, mas Jesus,
Ele era humano para ter raiva ou ele era transhumano para não ter raiva, para se controlar e não ter raiva? Não sabemos. Aqui a gente pode ver um gesto, com toda certeza, de indignação. E Jesus vai usar palavras duras. Ele não vai transigir com o que ele está vendo. Esse é o ponto que a gente precisa pensar. Não é? Não há transigência da parte de Jesus. Ele está ali cumprindo uma missão de autoridade. Naquele momento, ele é uma autoridade, se referindo àquilo que deve ser um local de oração. Então, Mateus e Lucas são mais sucintos, como vocês estão vendo aí, em Mateus, versículos 12 e 13, em Lucas 45, 46, e a descrição é sucinta. Depois eu voltarei a covil de salteadores, para a gente trabalhar isso, que achei muito interessante, porque é uma expressão que está em todos os quatro. Marcos, então, é um pouco mais detalhista, e João também. Não é? João vai dizer que haviam bois, ovelhas, pombas e cambistas sentados. Não é? Também diz Marcos, não é? Estavam ali, tinha cambistas, cadeiras dos que vendiam as pombas. Não é? Jesus, então, segundo Marcos, não permite que ninguém atravesse o templo, o pátio do templo, carregando essas compras. Né? Já João diz que ele pegou cordéis, que deveriam estar ali, e faz um azorrague, não para bater em ninguém, mas sim para espantar os animais. Não é? E quando ele reclama contra os cambistas, contra os vendedores, então esses ficam assustados pelo rompante que Jesus causa na cena, né? Na região do pátio, porque não foi dentro do templo, foi no pórtico do templo, né? Na parte mais externa, onde todos podiam transitar, inclusive os gentios. Então, a gente vai ver que João descreve a cena mostrando o efeito da atuação de Jesus, derrama dinheiro pelo chão, vira as mesas, e aí, em João, há uma diferença com relação aos demais, porque Marcos, Mateus e Lucas utilizam: fizeste da casa do meu pai um covil de salteadores. E em João, esta não é a observação. Ele diz: não façais do meu pai uma casa de negócio. Bem, o sentido é o mesmo. Covil de salteadores e casa de negócio, quer dizer, de ganho, de cupidez, de materialidade, pode-se dizer, são basicamente a mesma coisa. Mas é interessante a expressão covil de salteadores. Ou seja, este covil, ou que corresponde ao nosso idioma em português, que veio do latim e que veio do grego koiné, que é o grego mais popular que se falava então, não é? A gente vai ver um termo que é muito pesado, quer dizer, um covil é um local onde moram hienas, onde moram lobos, salteadores, não é? Gente que ataca na estrada, gente que ataca, ou animais que atacam suas vítimas para sangrá-las. Então, Jesus traz uma imagem muito forte, muito poderosa neste momento. E aí, Pastorino vai considerar que João coloca o episódio no início da vida pública de Jesus, Mateus e Lucas citam no domingo em que Jesus entra em Jerusalém, e Marcos na segunda-feira seguinte, ao dia seguinte do domingo em que Jesus houver entrado em Jerusalém. Mas, segundo alguns exegetas, diz Pastorino, parece que a razão está com João. Portanto, tudo indica, ele aqui mostra uma série de argumentos que realmente foi no início
da tarefa messiânica de Jesus. Vamos lá. Continuando, então, olha só o que ele diz, né? Que os vendedores permaneciam no átrio do templo, ou seja, eles não estavam dentro do templo de Jerusalém, tá? Não estavam lá dentro, estavam no ádrio, ou no átrio, na parte mais externa. Todo mundo podia penetrar nessa região. Gentios, não judeus, os que necessariamente não tinham grande fé e tal. E aí, nesta parte externa, a gente pode pensar, pela descrição dele, a gente tinha uma série de mesas, tal como a gente vê hoje nos mercados, né? Nos passeios públicos, nos mascates, em que você tinha não só objetos, incensos, etc., mas tinha farinha, bolos, óleo, sal, vinho, bois, ovelhas, e tinha os cambistas que trocavam dracmas gregas, denários romanos, pelos ciclos judeus, que eram as únicas moedas aceitas como oferta. E aí ele diz, né, que os cambistas faziam essa troca como com ágio. Nada diferente de hoje, nós sabemos, né? Está aí o dólar estourando, não é, para nos mostrar isso. Bem, então, o que é que diz Pastorino, né? Que os vendedores e cambistas davam para os sacerdotes percentagens dessas vendas, não é? Percentagens dessas vendas. E Gamaliel, né, o rabi, portanto, um sacerdote, um professor das leis, queixava-se dos altos preços extorsivos que eram cobrados pelos vendedores do templo. Sim, eles queriam ganhar dinheiro para dar uma parte para os sacerdotes, né? Bem, Pastorino, então, vai dizer, outro argumento a favor de João é que ele coloca a expulsão no início da vida pública, né? Porque está dito por João Batista, entre vós está aquele de quem não suspeitais. Ou seja, Jesus era desconhecido, portanto, no momento que ele começa a ter essa ação messiânica, ele traz algo que ninguém suspeitaria, né? Se ele já estivesse na tarefa messiânica, taumatúrgica, fazendo curas, o que chamava-se de milagres, ele seria muito reconhecido. Então, ninguém dá conta de quem é aquela pessoa que está ali no pátio fazendo aquela ação, né? E também a profecia de Malaquias. Depois disso, o anjo do testamento, ou seja, o testemunho da aliança entre Deus e os homens, que esperais impacientemente, fará sua aparição no templo. Bem, esses são os indícios, digamos, proféticos para os quais João pode estar certo, né? Dessa irrupção de Jesus na cena do templo para atender ou para se conjugar a essas profecias feitas para ele. Bem, o que a gente aqui pode pensar, e não devemos deixar de aproveitar, é que essa passagem sobre vendilhões do templo, sobre a questão dos ganhos de dinheiro dentro das casas de oração, estão, desde a antiguidade, presentes nos templos religiosos. E atravessaram os séculos. Não precisamos dizer o quanto a Igreja Católica é príncipe nisso, né? Da comercialização da fé. Não precisamos nem dizer. E claro que depois as igrejas advindas da Reforma são tão ou mais mercantilistas do que a própria Igreja Católica. A sinecura, a simonia predomina nestes âmbitos, de tal sorte que hoje, para a grande maioria das ditas igrejas evangélicas, neopentecostais, pentecostais, a associação entre a prática delas e a presença da circulação do dinheiro da moeda viva é uma coisa que ganha as raias do escândalo, salvo honrosas exceções, porque elas existem, claro. Mas também, e aí é preciso que a gente traga para o nosso arraial,
a gente pode compreender que isso também está presente entre nós espiritistas. Ou seja, o quanto as casas espíritas se tornam templos, porque presume-se que um centro espírita seja um templo. É um templo de oração, é um templo de cura, é um templo de vibrações espirituais, é um templo, escola de aprendizagem, é um templo. Nesses locais, nos centros espíritas, o quanto a preocupação com o dinheiro, e não é só a moeda circulante, já falamos aqui no sábado passado, quem nos escutou deve estar lembrado, sobre as muitas formas de dinheiro que se mercadeja com a mediunidade, com a exposição doutrinária, com a prática da casa espírita. Porque dinheiro, ele é muito mais do que somente a moeda altissonante. É tudo aquilo que traz vantagens pessoais, possibilidade de enriquecimento, de prestígio, de atendimento das vaidades, das veleidades, do orgulho, do egoísmo. Então, há muito disso nas práticas, nas casas espíritas. Casas espíritas que estão sempre preocupadas com ganhos, com trocas de moedas. E o nosso companheiro Raimundo estava lembrando uma coisa que Marconi nos falou, né? Sobre a questão da obra espírita, da obra mediúnica. Raimundo estava nos lembrando, e deveríamos ter falado isso, que nós no NEFA não vendemos livros para obter qualquer lucro. Fizemos, enquanto funcionamos lá na nossa sede, a compra de livros da FEB e vendemos pelo preço de custo, né, para as pessoas adquirirem seus livros dentro dos nossos cursos, outros livros. E, inclusive, nunca tivemos grande sucesso. E nós temos algumas obras mediúnicas, muito modestas, que em breve vamos colocar disponível para as pessoas lerem via e-book. Hoje, o e-book é uma forma de produção de livros, ele não exige mais a impressão em página. São arquivos PDFs que, editados, as pessoas em sua casa imprimem, ou vai em algum lugar e imprime, a menor custo, muito menor do que se a gente editar numa livraria, em capa, miolo, para vender para as pessoas. E hoje já temos recursos virtuais e digitais para a leitura de livros, né? Então, hoje não tem nem sentido mais de você vender livros. Você pode fazer e-books, você pode editar e-books para que as pessoas leiam a partir de downloads feitos pelos meios virtuais. Então, não se justifica mais qualquer comércio dentro da casa espírita, né? E aqui estamos falando em comércio que redunde em dinheiro, como outras formas de comércio que podem ser estabelecidas dentro dela. E muitas outras formas de comércio tão perniciosas, tão malévolas, tão luciféricas quanto a própria circulação de moeda que Jesus testemunhou no Templo de Jerusalém. Para que a gente entenda, o Templo de Jerusalém era considerado o principal templo dos judeus, que foi criado por Salomão para honrar a Jeová Deus. Bem, vamos continuar aqui. Então, o que é que a gente vê, né? Pastorino diz o seguinte: Jesus poderia ter provocado um milagre para retirar tudo aquilo ali, fazer desaparecer pombas, touros, carneiros, bolos, azeite, farinha, os dinheiros dos cambistas. Poderia, não é? Claro que ele poderia. Quem cria um mundo, não é, pode fazer isso. Mas não se trata disso. Jesus não fica fazendo milagres para demonstrar força para as pessoas. Então, a gente vê ali um indivíduo na sua humanidade transcendental fazendo um ato importante para demarcar, para dizer o que é a casa espiritual. E ele não poderia fazer isso com calminha, com voz melíflua, com voz feminina. Não é? Aqui diz Pastorino, há uma intervenção repentina e inesperada, ou seja, Jesus irrompe, é uma ruptura.
utilizando-se da sua autoridade moral, da sua autoridade crística, desconcertando as pessoas, e as pessoas começaram a obedecer a ele sem nenhuma reação, ficando inibidos de espanto, porque não esperava aquela energia emanada de uma pessoa, entre aspas. No nosso caso, sabemos que era o Cristo, mas para os demais circunstantes era uma pessoa, um peregrino, alguém que estava ali fazendo aquele ato, né? Aí ele vai fazer uma observação que já tínhamos aqui trazido antecipadamente, e é muito importante, tá? Ele diz que esses exploradores do templo, alguns chamam de vendilhões do templo, uma condição muito bem aceita pelos teólogos católicos, quer romanos, quer reformados, mas para o ambiente espiritista há senões. É como se os espíritas não aceitassem que isto fosse um fato real acontecido. E tudo indica que o foi, porque são 4 narrativas. Quer dizer, os 4 sinóticos aqui são mais sinóticos do que nunca. Quer dizer, eles têm o mesmo olhar, porque é isso que sinótico significa. Sim significa o mesmo. Ótico é óptica, ou seja, o mesmo olhar. Então, eles olham a cena do mesmo jeito. Não tem jeito. Não há como nos enganarmos. E aí, o que é que os espíritas consideram? Que, porque Jesus é bom, então, convictos da bondade de Jesus, de seu amor com os pecadores e humildes, não querem admiti-lo violento. Não é? Ou seja, porque Jesus era compassivo com pecadores e humildes, acreditam que Jesus sempre é assim. E não é. Jesus era compassivo com os que realmente eram ignorantes. Ignorantes no sentido de que ignoravam. Isso a gente tem que ter muito claro. É uma das coisas mais óbvias, mais claras que aparecem nos atos do Cristo. Ele é compassivo com gente ignorante e verdadeiramente humilde, e humilde, inclusive, pela sua ignorância. Mas ele não comparece, ele não concorda, ele não anui com aqueles que já sabem e, por serem perversos, contraditam a lei. Para este, Jesus não tem essa compassividade. Jesus é duro. Jesus usa da autoridade. Jesus usa da intervenção dura. Porque a gente quer ver aqui Jesus com um certo ar efeminado, um cordeirinho, um animalzinho submetido, sempre caricioso, não era. E não é esta a natureza de um Cristo, porque um Cristo ele é viril. Ele tem autoridade viril. O que não quer dizer que não seja amoroso e terno, mas com quem merece, e por Jesus conhecer a natureza humana profunda e intensamente, quer dizer, quando ele deitava o olhar, a gente ficava desnudado. Ou nós ficaríamos desnudados, né? Eu não sei porque hoje eu estou me incluindo nisso. Nós ficaríamos desnudados, né? Porque ele capta. E ele nos conhece. Então, não há como a gente enganar. Ele sabe da natureza íncita de cada qual. Então, quando ele percebia essa natureza íncita, ele sabia o que deveria dirigir a cada qual. E para os perversos, Jesus era duro e com toda razão, até do ponto de vista psicológico, porque o perverso é uma alma endurecida. O perverso não tem jeito. Para ele arrebentar essa perversão, essa psicopatia, ele precisa sofrer muito. Você precisa bater igual um martelo e aquela coisa do pedreiro para arrebentar pedra.
em que se constitui um psicopata. Psicopatas eram os homens do templo, em sua grande maioria. Eram os fariseus, eram os saduceus. Psicopatas. E Jesus sabia disso. Por isso que ele é duro. Chama de raça de víboras. Ele não tem meia palavra. Bom, e também, pelo que a gente pode perceber desses cambistas, desses vendedores ou vendilhões no templo e do templo, ele bate com força. Ele expulsa mesmo, ele tira, ele desmonta a cena para dizer da indignação que todos nós devemos ter quando a casa do divino, o lugar onde se cultiva o divino, era colocado como lugar de venda, como um covil de ladrões. E para ensinar a humanidade, ele não pode chegar, por favor, meu filho, tire sua banquinha, vá vender mais a gente, eu não faça mais isso não, teus pecados são te perdoados. Não, porque ele sabia que ali estava muita gente perversa. Um dos argumentos espíritas é, meu Deus, Jesus ia fazer isso. Aquilo era uma pobre gente que estava vendendo ali suas coisinhas para ganhar seu dinheirinho. Não, estava fazendo isso como troca para dar dinheiro aos sacerdotes do templo e para oferir lucros ante as coisas que deveriam ser de natureza divinal. Então, vamos ver isto, tá? E aí, diz Pastorino, me permitam aqui repetir, vocês estão lendo. Então, há uma confusão entre violência e energia, entre bondade e complacência. E é essa confusão que espíritas fazem, né? Fulano faz isso, então coitado, né? Coitado. Eu nunca me esqueço, para vocês terem ideia do que aqui eu quero falar, me permitam um parêntese, que certa vez eu estava lá na Vila do Pássaro Preto e fui, claro, acompanhar Chico na peregrinação e no culto, no antigo culto do abacateiro, que depois se tornou o culto na Vila do Pássaro Preto. E aí, eu estava presente e Chico resolveu me chamar para fazer um comentário. Eles estavam falando sobre caridade para com os criminosos. E aí, todo mundo falou e, no final, seu Ica falou que Chico estava pedindo que eu fizesse um comentário sobre o texto. Aí, na hora, eu fiquei tomado de emoção e deitei toda a minha ternura para os criminosos, né? Lá vou eu, né? Não, porque os criminosos, tal, foi tomado de um amor infinito pelos criminosos, tal, não sei o quê. E Chico lá ouvindo, quando eu terminei de falar, aí Chico disse, ouvimos as palavras do nosso Rui Diamantino, mas o nosso Emmanuel pede para fazermos aqui algumas observações. Ele disse, nos alerta o benfeitor que se devemos ter amor para com os criminosos, não podemos ser compassivos com o crime. Eu digo, entendi, né? Quando eu me encontrava com o Chico, a gente sempre tinha a oportunidade de falar em códigos, né? Era sempre assim, coisas meio atalhadas e pelo meio do caminho. Então, ele me falava algumas coisas que eu dizia, entendi, né? Claro que eu não dizia isso na frente dele, eu dizia, tá certo, entendi, Chico. Então, ele estava dizendo, olha, Emmanuel estava me dizendo, olha, Rui, não precisa ser tão abundante assim, tá? A gente precisa imputar ao criminoso sua responsabilidade em função do caráter do crime e não sermos compassivos, senão o criminoso nunca será punido por nada, não é? Então, vamos com calma com essa misericórdia, essa compassividade excessiva. Mas, naquela época, né, em que eu era mais imaturo do que sou hoje, eu estava tomado por esse discurso espiritista, essa bonomia excessiva, de uma compreensão enorme. Por exemplo, como é que a gente vai ser compreensivo ante uma massa de pessoas que se aglomera para brincar numa pandemia como essa,
desafiando uma coisa que é realidade factual. Se elas morrerem, vai se ter piedade dessas criaturas? Claro que não. Porque elas estão sabendo o risco que se corre. Não estamos falando de pessoas que precisam trabalhar e que têm que desafiar para não morrer de fome, para não assaltar, não matar. Nós estamos falando das aglomerações de brincadeiras. As imagens circulam pela internet. Então, se uma pessoa dessa morre, a gente vai ter pena? Eu não tenho, gente, com toda sinceridade. Não. Porque não se pode mais ignorar isto. É uma realidade. Se você aglomera, além de você querer se matar, você está se propondo a matar outrem. Por causa da expansão do vírus. O nosso Marconi estava explicando que ele não teve contato com ninguém. Ele mora com a mulher e a filha. As duas não tiveram Covid, fizeram exames, estão sem Covid. E ele não esteve em lugar nenhum em que pudesse pegar a Covid. Eles estavam me informando que a médica da filha dele disse: bom, deve estar a essa altura sendo transmitido pelo ar. Pode ser. As variantes que nós temos aqui, elas são tão infecciosas que elas podem estar sendo transmitidas pelo ar. Em algum lugar que a gente passa, embora mantenha distanciamento social. Mas são vírus resistentes e fáceis de serem transmitidos. Então, se uma pessoa que se cuida, que tem os cuidados dentro de casa, que não tem ninguém que o infectou, se infecta dessa maneira, o que a gente pode dizer de pessoas que procuram se infectar porque acham que não precisam usar máscara, porque não tem risco, porque não tem nada? Ora, se morrer é porque buscou. São perversas. É diferente daquelas pessoas que são ignorantes. Essas são perversas. Elas sabem que estão desafiando. E por puro desafio, que a gente chama, né, por transtorno opositor de conduta, porque isso é um transtorno de conduta, chama-se transtorno opositor de conduta, quer dizer, sempre é contra algo, busca fazer isso. Não, não tem coisa nenhuma, não. Esse vírus é uma besteira. Bom, pode ser. Pode ser que passe raso e bobo na pessoa, mas é loteria. Não sabemos sobre esse vírus. E ele pode ir por caminhos dentro da pessoa que pode matar. Não de infecção pulmonar, mas por embolias, por tromboses, por uma série de outras coisas que as pessoas acham que não é Covid e é, porque ele produz isso. Por AVCs, por ataques cardíacos, por infartos, por paradas renais, por problemas de fígado, de intestino, porque o vírus ele é poderoso. Ele é um vírus inteligente. Repito, para mim ele não é um vírus da natureza, ele é um vírus laboratorial, dada a sua inteligência e capacidade de resistir e se reproduzir. Então, se a pessoa desafia e faz isso, aglomera, vai fazer visitinha para cima e para baixo, vai buscar os seus parentinhos para beber cerveja no final de semana porque não aguenta saudade, está se capacitando a matar e a matar-se. E sabe que não pode. É custoso? É. E eu falo como uma pessoa que tem 13 meses dentro de casa. Eu comecei um mês antes da pandemia, porque eu tive uma broncopneumonia grave, com sepsis. Meu querido amigo Ricardo, junto com o Laira, a sua cunhada, irmã de Larissa, me ajudaram a me curar. Não era ainda a Covid, quer dizer, acredita-se que não, mas foi uma broncopneumonia grave. Então, de 5 de fevereiro a 5 de março, eu fiquei dentro de casa, isolado. Quando eu saí, só tive 10 dias de saída. Muito poucos. Para o Nefa, lá na sede, para um outro lugar. E depois fiquei dentro de casa, trancado. Então, posso falar com certo conforto, não é? Tenho vontade de sair? Tenho. Quero estar com pessoas? Quero. Quero abraçar meus amigos? Quero. Quero ir para o Nefa? Quero. Quero passear no shopping, tomar um café em algum lugar? Claro que eu quero, mas não posso. Porque sei que isto é matar-me. Não é? Então, para as pessoas que desafiam essas situações, é perversão. E Jesus reconhece nessas pessoas atos perversos, condições perversas, psicopáticas. Ele, então, não tem para com essas pessoas essa compassividade feminina, efeminada, que a gente vai ver aqui. Continuemos. Daqui a pouco terminamos, não é, o nosso estudo. Então,
pode e deve haver bondade enérgica, frequentemente indispensável, olha aqui, na educação de crianças rebeldes, sem violência. Então, com uma criança rebelde, você não vai dar o meu filhinho, ô meu amorzinho, ô meu bebê, ô meu tchutchuco, minha tchutchuca, minha coisa mais linda, minha coisa mais amada. Não. Quando a criança é rebelde, com traços perversos, porque tem crianças que já apresentam traços perversos e psicopatas, você tem que ser severo. Você tem que ser muito severo, muito firme, para que ela reconheça o lugar de lei. Se não, se houver moleza de caráter, como ele diz aqui, essa chamada benevolência dos espíritas, né? Você pode estar comparecendo com criminosos futuros e com crime. E era isso que Jesus não comparecia. Ele via que ali existiam crimes. Portanto, ele foi enérgico, ele não foi mole. Então, o que é que nos diz Pastorino? Jesus foi tomado de uma justa indignação ante aquela cena horrorosa, de horror espiritual, indigna, porque ele tinha essa grande elevação espiritual pela profanação de um lugar sagrado. Era um lugar sagrado, estava sendo profanado. E já naquele tempo, né, quer dizer, sempre existiu de forma luciférica, pelo ganho, pelo dinheiro, pela cupidez, pela ambição material. E aí, olha o que Pastorino diz, não devemos e nem podemos pactuar com o abuso, sobretudo de negociar nos lugares destinados à oração. Olha aqui que nós falávamos, e Marconi depois fez a sua contribuição nos comentários de sábado, nós não devemos compactuar com esses lugares de venda do espiritismo. Vamos deixar a Igreja Católica de lado e os outros ramos ditos do cristianismo. Vamos cuidar da nossa seara. Não podemos fazer do centro espírita um lugar de venda, um mercadejamento constante. Não adianta a gente querer ficar mantendo a casa espírita fazendo grandes obras à custa de mercadejar obras mediúnicas, quadros mediúnicos, livros mediúnicos e coisas que valem, pulseirinhas vendidas para falar com o espírito tal ou qual de maneira privilegiada. Isso é mercadejamento. Jesus deve ficar indignado, Kardec deve ficar envergonhado disso. O espírito da verdade, ou espírito verdade, deve virar as costas para esse tipo de coisa. Não é que a gente não reconheça a necessidade do dinheiro, mas sem mercadejamento. É o dinheiro do nosso compromisso de sustentar a nossa casa. Não é só nós precisamos de colaboração para manter a casa, enquanto ela existir, a casa limpa, pintada, mantida para não degradar, para ter água encanada, para ter luz, para ter ventiladores, para ter ar-condicionado em alguns lugares, não é? Para ter energia, para ter internet, que são necessidades básicas hoje de uma casa, muito mais de um templo espírita. Mas não de mercadejamento, não de troca vil, como Jesus observou naquele momento no templo. Vamos lá. Então, o episódio, diz ele, não pode ser posto em dúvida. Já falamos isso. 4 evangelistas narram a mesma coisa. Não é? E ele diz, em muitas ocasiões, vamos observar o retrato de um Jesus másculo e forte. É isso que Jesus é. Jesus é uma figura viril. Lembremos que até no físico, Jesus foi carpinteiro. E foi carpinteiro desde criança, gente. Jesus não era um fracote. Jesus não era uma pessoa de porte tímido. Ele era uma pessoa dotada de um porte diferenciado dos judeus do seu tempo. Não é? Porque ele era uma figura observável, diz Flávio Joséfo. Ele era uma figura de beleza peregrina. Uma figura de beleza peregrina. Os seus olhos, ele descreve, Jesus jamais
se via nele o sorriso largo, mas também não se via de face triste, mas sim de uma gravidade. Jesus era másculo e forte. O que não retira dele é a ternura, o acolhimento, o carinho. Porque masculinidade e fortaleza não significa grosseria. Então, o que é que o Pastorino diz? Olha, esse espírito que criou o planeta viria aqui com caráter mole e efeminado, que é a idealização de grande parte dos espíritas, de um Jesus meio mole, meio mimimi, né? Todo mundo começou a tomar, de um certo ponto em diante, a figura de Chico Xavier como sendo o paradigma da conduta espírita. Ai, que beleza! Ai, que maravilha! Oh, não vamos falar mal de ninguém. Não, não, Jesus não tem nada a ver. Chico é Chico. Chico é uma alma feminina. Chico deveria ter nascido mulher. Nasceu homem por imposição. Porque Chico era uma mulher, não é? Chico era uma mulher. Mas quando Chico rodava a baiana, ele rodava, não é? Quando ele queria dizer as coisas, ele dizia e tomava atitudes másculas e viris. Mas Chico era muito feminino, porque ele tinha uma alma de mulher, não é? Mas Jesus não tinha uma alma de mulher. Também não tinha uma alma de homem. Ele tinha a alma de um Cristo, que a gente imagina seja impávida, né? Alguém que está acostumado ao comando, alguém que está acostumado a determinações. Um Cristo, imaginamos aqui, né, no edifício, ele tem que tomar decisões, ele tem que determinar coisas, ele tem que fazer coisas. Ele precisa ter as mãos na brida, né? Nos arreios da carruagem, para poder conduzir, é um condutor. Então não pode ser um espírito efeminado, mole, de caráter mole. Bonzinho, como a gente quer que seja. O Cristo bonzinho. Ele é tão bonzinho? Não, ele é bom. Né? No sentido que a cada qual segundo suas obras, ele disse. Então ele tem essa possibilidade de nos analisar e de saber o que cada um de nós merece. Então, a força, diz Pastorino, moral de Jesus, a sua energia, são de palavras duras quando enfrentava gente enganadora. Ou, como a gente pode chamar, perversa. Gente que tinha má fé na relação com o outro. E ele diz aqui que fazia da religião simples degrau para subir no conceito popular e adquirir prestígio e honrarias. Olha só como isso está dirigido para nós, gente. Né? Espíritas. Quando sabemos que tem muito médium, muito expositor espírita, muito trabalhador espírita, que quer ter posições de honraria, posições políticas, de riqueza, de prestígio social, vocês acham que Jesus vai comparecer com isso? Ah, mas fulano dá não sei quantas mil comidas para fulano, enxoval, hospital, mas para engrandecimento próprio. E como falamos aqui, para exaltar a doutrina espírita, conversa. Isso é para exaltar a si mesmo. Então, Jesus não está junto a isso. Porque ele condenava isso. A coisa mais importante para o Cristo era Deus. E para nós, é Deus pela via do Cristo. Então, nada pode ser maior do que ele. E ele não precisa que nós recebamos honraria para oferecer a ele, que ele não está interessado nisso. A última coisa que Jesus quer é a honraria do mundo. Então, para que serve título de cidadão, reconhecimento e mérito? Para que isso? Jesus não precisa disso. Isso é tolice, isso é vaidade humana. Fico irritado, sinceramente indignado, quando eu vejo companheiros, não, eu vim receber esse título de cidadania, mas não está destinado a mim. Está destinado ao espiritismo, porque coisa nenhuma. Está lá cheio de orgulho e vaidade pessoal. Né? Fazendo de conta que é humilde, quando na verdade está feliz por receber aquele título, né? Então, Jesus não precisa disso, nem a doutrina espírita precisa disso. É bobagem. A doutrina espírita se impõe pelo que ela é. Não vai ser popular porque o povo da Terra não está interessado no que ela tem a dizer. Ainda não. Espera-se que no futuro seja. Kardec previa que seria logo. Não foi e não está sendo. Mas o espiritismo também não precisa disso.
E o Cristo, aqui ampliando para além do Espiritismo, muito menos. Deus, nem. É ridículo a gente pensar. Isso é só pensamento mambembe, primário, para a gente ainda continuar pensando nisso, calcado em nossa vaidade, nosso orgulho, nosso egoísmo. Então, Jesus não precisa da gente, somos nós que precisamos dele. Não é? Vamos lá. Então, trata-se da autoridade e severidade também, e aí estamos numa posição mais introspectiva, né? Num sentido mais profundo. Essas letras aqui em itálico é o momento em que Pastorino faz a interpretação profunda. Então, como é que ele vê a ação de Jesus com relação aos vendilhões do templo? Ele está vendo do ponto de vista agora endotérico, ou seja, trata-se da individualidade escorraçando as tratativas dos veículos inferiores. Aqui, veículos inferiores é boi, gato, animal, bicho, bolo, fermento, óleo, cambista, dinheiro do cambista, os vendedores, os sacerdotes. Os nossos veículos inferiores, que são também do nosso corpo, né? Dos nossos veículos abaixo da consciência do espírito, que nos impulsionam às trocas vis. Então, a consciência espiritual, a consciência profunda, o eu profundo, submete pelo Azorrag, submete pela disciplina esses veículos que querem levar o ser para a fraude, para a simonia, para os falsos caminhos. É aqui que a gente pode ver e perceber quanto nós podemos errar em nossos caminhos, mesmo que a gente diga que está servindo ao Cristo. Quanto podemos nos equivocar se não estivermos atentos para esses chamados do caminho em que nossos veículos inferiores, enganando a nossa natureza essencial, nos convida para seguir, né? Então, é uma observância que a lição dos vendilhões do templo nos traz. Então, a individualidade não pode consentir que a personalidade transforme o templo de Deus, que é o nosso Pai, que é o templo interno, onde reside a nossa mônada, a nossa essência, em um covil de salteadores, de ladrões, de usurpadores da nossa espiritualidade, onde vícios, enganos, hipocrisia e venda das coisas sagradas que devem servir para o sacrifício da divindade seja o que toma esse nosso interior, né? O que já falamos aqui, as trocas vis que se estabelecem em nossas vidas, movidos pelo orgulho, pela vaidade e pelo egoísmo, né? E aqui ele diz: Jesus ensina-nos a agir prontamente, com rapidez, energia e autoridade, com severidade e zelo, mostrando-nos que jamais podemos compactuar com profanações do templo de Deus, ou seja, na nossa consciência profunda, o lugar onde reside o eu profundo, o lugar onde reside o Cristo interno. Então, se é necessário, se assim for, temos que usar chicote de cordas para expulsar nossa animalidade, a nossa covardia, nosso comodismo, nossa falsidade, a agiotagem, as trocas de câmbios de riquezas mundanas em troca do reino dos céus, os bens da terra em troca do reino dos céus, ou seja, da nossa porção interior mais profunda, que é a nossa realidade última, psíquica, que é a nossa cristicidade. Não podemos transigir. E é claro que aqui não é o chicote de cordas para ficar nos batendo, é o chicote de cordas da disciplina, da autoridade, da energia, do zelo, da severidade. Aí diz-nos Pastorino, para encerrar essa lição: energia sim, rigor, intransigência, autoridade irretragável, dureza incomplacente com todos os veículos inferiores que devem servir ao espírito e não escravizá-lo a seus caprichos, a seus prazeres, às suas loucuras. Então,
Olha só como Pastorino, olhem só como Pastorinos, olhemos só como Pastorino sintetiza toda essa passagem dos vendilhões do templo. Intransigência, rigor, autoridade irretragável, ou seja, não há transigência. Dureza incomplacente com todos os veículos inferiores que fiquem convidando, porque eles também têm sua vida autonômica, né? São, às vezes, rebeldes à vontade do Espírito, por isso que Paulo dizia, trago espinhos na carne, né? E o Espírito não deve ceder a isso. Não deve se escravizar a caprichos e prazeres e loucuras desses veículos inferiores. Devemos estar atentos, portanto, a práticas hedonistas, a práticas que nos chamam a nos completarmos de prazeres da carne, a entrega às volúpias humanas. Não, não é essa a nossa condição na Terra. Podemos transigir até certo ponto. Kardec nos diz sobre ser perfeitos. Nós podemos usufruir, olhem só, dos pequenos prazeres que a vida humana, a vida na Terra nos dá, auferidas com os nossos próprios ganhos. Pequenos prazeres. Não de grandes prazeres. Não do ímpeto na busca da vida hedonística para nos banharmos completamente de prazeres. Porque senão estaremos sendo vendilhões do tempo. Muito obrigado pela atenção de todos e todas, pela paciência de nos acompanhar até agora, e estamos aqui abertos para questionamentos, discussões, complementos e contribuições. Nayane.